Uma coisa importante que eu não posso esquecer de fazer é um furo que tem que ter aqui na lateral, na parte de baixo da tampa aqui, ó. Aqui é o reparo ali da caixa de roda, parte interna, né? Parte externa. E aquele buraco vai ficar aqui. Qual que é a função desse buraco? Vocês viram que passa um parafuso lá, certo? Dentro daquele parafuso eu vou mostrar aqui. Aqui nessa parte do parafuso, nesse trecho aqui, ó, existem duas abas que é para segurar o parafuso preso aqui. Quando você for apertar por trás, apertar aí o parafuso, a porca lá por trás, ele não rodar e você não conseguir o aperto. Então ele travaria nesses dois pontos aqui. Só que o que acontece? As duas abas, elas estão danificadas aqui, ó. Elas já não seguram mais o parafuso. E mesmo que elas estivessem aqui no lugar, eu tenho que fazer esse furo aqui, por quê? Se houver qualquer problema com o parafuso, empenou, espanou, quebrou, seja lá o que fosse que acontecesse aqui com o parafuso, tem que ter um meio de tirar ele aqui para fora. Aqui por dentro a gente não tem acesso, ó. Nesse ponto a gente não tem acesso. Então não tem como enfiar a mão por cima do carro para pegar o parafuso aqui. Então ele tem que sair por algum ponto. A função desse buraco aqui na lateral é para isso, é para que a gente tenha acesso a esse parafuso. Por qualquer problema que a gente tenha nele, a gente consiga retirar. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar no meu carro lá como é que é o sistema. Esqueci de mostrar aqui para vocês, mas essa parte aqui de dentro também já tá com um produto e tá protegido aqui já também. Então por isso que eu posso partir para a próxima fase, que é colocar a parte da caixa de ar que vai aqui do lado de fora. Mais uma vez o parafuso, ó, passa sem problema nenhum. Aqui é o buraco na caixa de roda na caixa de ar do meu carro. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas lá dentro está o parafuso no mesmo sistema daquele carro, do sistema que está no carro do Johnny. Aqui é o mesmo procedimento. Então esse desenho e esse buraco aqui é que eu tenho que aparecer lá e fazer. Como o meu carro é mais moderno, ele tem aqui um sinalzinho onde indica que é para apoiar o macaco. Mas aqui eu tô mostrando aqui porque esse desenho que vai ter que aparecer lá e esse buraco que tem que aparecer lá. Aqui o desenho está pronto. Como vocês podem ver aqui, tem um rebaixo daqui para cá e depois esse outro aqui. Por que tem que ser esse desenho? Porque aqui em cima vai encaixar uma tampinha, depois que a gente fizer o reparo lá, que é uma tampinha igual essa daqui. E ela tem essa beiradinha aqui, ó. A aba é um pouquinho maior. E ela tem que encaixar ali embaixo. Então, ó, a parte da chapa vai encaixar aqui, ela vai ter que entrar aqui e a chapa vai entrar aqui embaixo desse ponto. E essa buchinha aqui, essa tampa é que vai garantir a vedação aqui. Como que eu fiz isso daqui? Eu fiz isso aqui da seguinte forma. Eu furei com furadeira. Fiz os furos com a furadeira na parte da chapa. Desta forma aqui, ó. Tirei o excesso que eu queria. Depois eu desbastei com essa ferramentinha aqui. Fiz ali em volta. Depois essa parte maior aqui daqui para baixo eu calcei com um pedaço de cano por baixo, bati e ela desceu. Para fazer isso aqui eu inverti a chapa. Coloquei essa arruela em cima dessa ferramenta aqui. Pus ele aqui em cima e pus ele lá por baixo. E aí bati por cima. Aliás, eu pus ele por aqui assim, ó, dessa forma, e bati do outro lado pra cá. Aí ele fez esse desenho aqui que é o vincado. Então eu não uso ferramentas específicas, nada disso. Eu uso o que eu tenho aqui na mão pra gente conseguir o objetivo que a gente consegue. E aqui ficou bom. Agora eu vou colocar aquela tampinha no lugar aí pra gente ver como é que ela se sai. Mas aqui o processo do desenho aqui tá praticamente perfeito, eu não digo, mas está bem funcional e ficou do jeito que eu queria. Só vou colocar a tampinha aqui pra gente ver como é que ela vai se sair na colocação aqui. Depois que a gente já fez todo o rebaixo aqui, já fez todo o desenho, essa tampinha tem que encaixar aqui. Essa daqui, ela é velha, ela já foi tirada do outro carro, é da Volkswagen também, mas foi tirada do outro carro. Ela tá cansada, tá dura já, então foi difícil de colocar, mas tá dentro do padrão. Aqui é a visão da parte de trás. Pode ver que tem até um borrachamento em cima dela aqui.
Mas essa tampinha tem que encaixar depois que a gente faz o trabalho aqui, porque é ela que vai garantir a vedação. Antes do emborrachamento, aí põe a tampinha, faz o emborrachamento e põe no lugar. Se o cliente preferir, faz o emborrachamento, depois põe a tampinha e faz uma calafetação aqui em volta. Aí fica a gosto do cliente, como ele quer que a gente faça. Falei em um dos vídeos aí que essa peça aqui, ela veio em bom estado. Ela veio certinha, com os vincos, um bom desenho. Ela veio perto das peças que a gente tem visto aí. É uma boa peça. Mas eu tive que realinhar esse vinco aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Esse vinco aqui de cima, eu tive que realinhar ele na lima. Então, usei essa lima aqui, que é a fina, só para alinhar mesmo, não a outra, que a outra desbasta muito. É só essa daqui para fazer o alinhamento do vinco mesmo, para ele ficar mais reto. Na hora que a gente colocar ela, for fazer a soldagem no carro, esse vinco fica bem certinho. E eu vou tirar daqui para cima meio centímetro, e lá de cima para baixo eu vou marcar lá meio centímetro, para elas se encontrarem perfeitamente aqui na altura de meio centímetro, para eu poder fazer a soldagem. Então agora o próximo passo qual que é? Cortar aqui para a gente começar a soldar lá no lugar. Bom, essa parte aqui a gente já colocou no lugar, então a parte de baixo aqui já está soldada, esmerilhada. Esse ponto aqui, ó, onde eu não consegui fazer o desbaste do ponto de solda para ficar desta forma aqui, é porque está um pouco fundo. Então eu tenho que primeiro repuxar ou rebater, para daí eu conseguir que ela fique mais rente, para conseguir esse efeito aqui, ó, que é praticamente nem dá para perceber aqui o ponto de solda. Então tem que rebater isso aqui ou repuxar com uma ferramenta que chama spotter. Essa ferramenta ela solda a pontinha aqui, fica presa, e você repuxa a chapa para fora para que você conseguir o alinhamento. Existem também ferramentas que você apoia por trás a chapa com uma ferramenta que chama taço, que é um pedaço de vamos dizer assim, de ferro, que você apoia por trás e você rebate aqui por fora com uma outra ferramenta que chama tipo uma repuxadeira, que é essa ferramenta aqui, ó. Ela tem essas marcações aqui na parte, então essa parte gruda aqui assim, só que você tem que apoiar muito bem por trás, para quando você rebater aqui nessa parte, ela repuxar a lataria para fora. Só que com essa ferramenta, exatamente nesse trecho eu não consigo, por conta desse detalhe aqui da carroceria, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa barra aqui, ó, aquele trecho fica aqui, bem exatamente atrás dela, então não tenho como apoiar aqui com firmeza. Não tem espaço para minha mão para eu apoiar aqui o taço por trás, para eu conseguir repuxar com aquela parte lá, com aquela ferramenta, essa parte aqui da frente. Então, mas aqui o processo está finalizado. Eu vou tentar pegar emprestado comigo um amigo meu, que agora por enquanto as condições não dá para comprar mais spotter ainda, mas eu vou tentar pegar com um amigo meu para repuxar esses pedaços aqui e os outros que eu já citei aqui em outras partes dos vídeos. Todo o processo que eu fiz desse lado, eu vou repetir do outro lado. Inclusive, a construção desse buraco aqui de acesso para o parafuso que segura o eixo traseiro aqui. Então, todo o processo que eu fiz desse lado, eu tenho que repetir do outro lado, para conseguir o efeito aqui também desse acabamento. Então, vamos partir para o outro lado agora. Tratamento interno e colocação da peça aí. A exemplo do outro lado, aqui como eu disse agora há pouco aí, eu vou aplicar o produto anti-ferrugem. Mas antes eu vou refazer esse pedacinho aqui, ó. Tem o buraco aqui, ó. Tá muito feio. Aqui dentro tem alguns pontos, então eu vou ter que cortar um pedacinho aqui em cima, fazer um enxertinho aqui, para que essa parte fique inteira e eu tenha peça para chapa para soldar esse pedaço aqui no final depois. Lá no vídeo passado eu falei bastante dessa trava aqui do parafuso, não sei se a gente vai conseguir ver, olha ela aqui, ó. É aqui que o parafuso fica fixo, para ele não rodar quando você apertar a porca lá pelo lado de trás, que é o parafuso que segura o eixo aqui. Esse lado aqui tá melhor, tá mais intacto aqui a trava,
em vista do outro lado lá que estava todo deteriorado, nem existia mais essa abinha aqui. Então esse lado aqui está um pouco melhor. Aqui o processo de soldagem, tá? Aqui dá pra ver que os pontos de solda ainda estão bem grossos. E a gente tem que soldar assim, ó. Um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Bem devagar, porque senão a chapa empena. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Nesse ponto aqui empenou um pouco, ó. Eu vou ter que repuxar. O restante não empenou. Tá bom. A intenção é sempre conseguir soldar com o alinhamento o mais perfeito possível. Mas é impossível você fazer o alinhamento, você fazer a soldagem com 100% sem que não haja nenhum empeno. Se existe alguém que faça isso, parabéns. Eu não sou 100%, não sou perfeito e nunca vou ser. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Então aqui empenou um pouquinho e aqui empenou um pouquinho. Agora a gente tem que fazer o que? Desbastar os pontos de solda, verificar se ficou algum ponto que falhou ou entre um ponto e o outro ficou. Eu sei que aqui tem um pedacinho e aqui embaixo também tem um. Então eu preciso esmerilhar primeiro, tirar o excesso, para daí eu refazer esses pontos de solda e repuxar o que der para repuxar. Esse lado aqui também já está concluído. Já coloquei a peça no lugar. Como eu disse para vocês, né? Aqui que ficou um pouquinho fundo. Aqui também. E aqui mais um pouquinho também ficou fundo. Mas tudo isso aí a gente consegue resolver por repuxando depois com a spotter. Mas ficou bem rente aqui, ficou bem rente não, ficou bem alinhado em relação ao vinco. Ficou bem certo, já que eu soldei bem no vinco. E a intenção de soldar bem no vinco é que eu teria bastante ponto de solda aqui bem alto, para eu conseguir desbastar e fazer o acabamento aqui, que é esse acabamento que eu consegui aqui. Então essa parte aqui também já está pronta, já está colocada no lugar. A exemplo da outra ali embaixo também, eu fiz o buraco aqui para passagem do parafuso. Aqui os pontos de solda de fixação na carroceria, aqui é a mesma coisa. E aqui mais um pouquinho do detalhe aqui, ó. Esse é o ponto que ficou fundo, que a gente consegue rebater. A gente vai rebater, aqui tem um ponto que está fundo, mas isso aqui é de funilarias passadas. Eu vou repuxar isso aqui para ficar o mais rente possível. Aqui um pouquinho de massa já resolveria. E talvez, isso não é certeza, talvez, mas o primer PU já corrigiria esse problema aqui. Mas eu ainda vou aplicar um pouquinho mais. Eu vou desbastar aqui, ó. Aqui ficou um carocinho, que eu esqueci. Mas eu vou desbastar isso aqui também para ficar mais próximo da perfeição e usar, não que eu seja contra a massa. Massa é justamente para isso, para reparar esses pequenos detalhezinhos que às vezes no repuxo a gente não consegue resolver. Não é para construir carroceria, massa é para esses pequenos detalhes. Então eu vou fazer o repuxo aqui, tentar melhorar o máximo que eu puder. E se o Prime PU não fizer o trabalho dele de cobrir, aí sim eu vou dar um acabamentinho com massa para ficar o mais nivelado possível aqui. Essa daqui é a tampa que o Johnny me trouxe. É aquela que eu falei que está tá mais ruim do que a que veio no carro. Vou mostrar para vocês aqui algum trecho, ó. Aqui tá ruim. Aqui nesse outro ponto tá ruim. Ali embaixo também tá ruim. Ela tá bem mais danificada do que a que tá no carro. Aqui em cima também tá bem ruim. Aqui as partes da onde fica a dobradiça, né? Tá bem ruim. Eu tô apenas usando ela aqui, ó, pra fazer o molde dessa parte que tá na outra tampa. Essa parte aqui foi... o cara soldou, a pessoa soldou a parte de fora num único pedaço, então a parte de fora grudou com a parte de dentro. E aqui é duas chapas, é essa que vocês veem aqui, que é esse trecho, e lá de fora a folha de acabamento. Então ele soldou um pedaço nessa folha aqui nesse ponto e juntou um pedaço com o outro e depois encheu de massa. Então eu estou usando esse molde aqui, essa tampa, para fazer a parte interna e depois eu vou fazer a parte externa para fazer o acabamento e ficar as duas peças aí refeita. Esse pedaço de chapa aqui, não sei se vocês lembram, é um pedaço da chapa daquelas partes laterais da caixa de roda, caixa de ar externa,
que eu cortei lá só para usar o que eu precisava. Então um pedaço de chapa sobrou aqui e serviu exatamente para eu fazer esse pedaço aqui. Inclusive tem até essa dobrinha aqui onde tem um desenho aqui também, ó. E ele tem essa dobrinha aqui que já veio a calhar e combinou aqui com o desenho que eu preciso. Então eu vou terminar de fazer essa parte, vou fazer a parte de fora, fazer o tratamento interno, soldar, e essa parte aqui vai aplicar o antiferrugem, né, por dentro, para proteger aqui por fora, por dentro, aliás, essa parte aqui. E na parte de fora, quando eu for fazer um novo pedaço, antes de colocar, como sempre, eu vou pintar com tinta de zinco. Aqui eu já coloquei a primeira parte, né, tá aqui soldado. Por que eu desbastei só esse ponto aqui, só nas laterais? Porque essa parte eu vou soldar o pedaço da parte de acabamento aqui da lataria do lado de fora. Se eu deixar o caroço de solda aqui, ele vai fazer um calço e ela vai ficar alta aí se precisar rebater, vai marcar aqui. Então eu desbastei aqui e nesse ponto aqui. No restante aqui não precisa desbastar. Aqui é uma parte que vai ficar por dentro internamente e não tem necessidade. Eu não vou pintar aqui com tinta de zinco, como eu tinha falado, porque eu vou adotar um outro processo. Eu vou aplicar um produto antiferrugem por dentro e eu preciso que ele entre nessa parte e faça proteção aqui também. Se tiver pintado com tinta de zinco, ele não vai proteger. Então eu preciso aplicar o produto, por isso que eu não vou pintar. Aqui eu vou mostrar a parte de dentro para vocês, ó. Aqui em cima desses pontos de solda, depois a gente tem que fazer um acabamentinho aqui com um pouquinho de massa. Mas isso é normal e em vista do que estava, aqui ficou bem melhor. Bom, tá aqui a parte da tampa posta no lugar. Esse ponto aqui, como eu tenho dito aí nas partes passadas, é bem difícil soldar para ficar tudo reto. Aqui empenou, e o empenou que eu digo é por conta do calor. Aqui afundou um pouco, então tem que repuxar para dar uma alinhada. Aqui é o mesmo processo. Eu tenho que puxar aqui para ele alinhar, para ficar mais rente aqui com a tampa. Mas em vista do que tava, tá bem melhor. Aqui já não empenou, ó. Aqui ficou bom, ficou com a curva certinha. E aqui a gente consegue um alinhamento bom também, ó. Ela desce mais um pouquinho, mas o alinhamento aqui ficou bom. Tanto aqui essa abertura, quanto aqui na lateral, que ficou casando certinho aqui com a carroceria do carro. Então essa parte aqui está concluída. Essa parte aqui da tampa é só fazer um repuxo para afinar aqui mais o acabamento. A parte de funilaria pesada desse carro, de construção de peças, de desenvolver peças, refazer partes grandes, está terminada. O que eu tenho que fazer agora são pequenos pontos de solda em alguns trechos, um reparinho lá na frente, próximo do túnel, e o Johnny quer que eu faça um trabalho especial lá no cofre do motor, que a gente vai mostrar mais para frente. Eu termino esse vídeo, essa parte, aliás, com essa parte aqui da tampa concluída e finalizando a parte aí de funilaria mais exaustiva e mais complicada. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e compartilhem, divulguem, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo, e na próxima semana a gente volta aí com mais um trabalho no carro do Johnny.